Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. A gente está muito feliz de iniciar mais esse webinar que traz de forma muito evidente de formas como as empresas podem se engajar no tema da integração de pessoas refugiadas. Então, hoje a gente vai ouvir dois exemplos bem diferentes, né, do Matos Filho e da Líder, diferentes formas de atuação. Então, fiquem à vontade, façam perguntas e aproveitem. Muito obrigada. Obrigada, Camila. E agora eu queria passar para o nosso parceiro Tente. A Verônica está lá em Nova York, com essa vista bonita. Então, oi, Verônica. Olá, muito bom dia e muito obrigada a todos pela vossa presença hoje. O meu nome é Noni Rossini, sou a diretora de comunicações da Tent Partnership for Refugees e estamos muito orgulhosos de organizar esta série de webinars com a Acnur Brasil e VAT Global. E para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o trabalho da Tent, nós somos uma rede de mais de 100 grandes empresas de todo o mundo, incluindo empresas como a WeWork, a Sodexo, Starbucks, a Telefónica e muitas outras. E estas são empresas que estão comprometidas com a integração económica de refugiados em todo o mundo. A TENT fornece assessoria gratuita às empresas para ajudá-las a apoiar refugiados e ficaremos muito felizes em aconselhar as empresas que estão aqui connosco hoje em como podem fazer o mesmo. Muito obrigada e espero que desfrutem com o webinar hoje. Obrigada, Verônica. Então, vamos começar. Eu queria chamar agora a Luana Batista, ela é gerente nacional de recursos humanos da Líder Interiores, e ela está lá com o José Manuel Marcano Lugo, que é o funcionário venezuelano, que vai dar um depoimento para a gente. Luana, você quer compartilhar a sua tela ou eu compartilho aqui? Tá, Sim. Então pode compartilhar. Obrigada. Então, bom dia, pessoal, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a disponibilidade, né? A participação de todo mundo, a disponibilidade aí do tempo. E como as meninas disseram, né? O meu nome é Luana Batista. Atualmente eu cuido, né, da gestão de talentos da nossa empresa, uma empresa mineira de uma cidade do interior. Nós estamos, né, pós-pandemia, nós já estamos retomando o nosso quadro para cerca de 1.400 colaboradores e nós tivemos uma experiência no ano passado, já completou um ano aí, eu trouxe um pouquinho aí para trazer para vocês, espero que agregue bastante. Sem dúvida alguma é um desafio, né, trazer para dentro da nossa unidade os refugiados, mas é sem dúvida também uma excelente oportunidade. Então, estou aberta aí, né, para as nossas considerações. Vou conduzir aqui com vocês e vou contar um pouquinho como que foi nessa nossa história, tá? Luana, eu acho que, eu não sei se você está compartilhando a tela, que eu não estou vendo. Você pode compartilhar? Ah, tá, vou subir agora. Obrigada. Tá ótimo, estamos vendo. Tá funcionando? Sim, Tá bom. obrigada. Uhum. Tá ok aí? Tá bonitinho? Tá aparecendo? Tá sim. Ah, tá. Então, como eu falei, né? Bem um histórico rapidinho, né? A Líder é daqui de Minas Gerais, na cidade de Carmo do Cajuuru. Né, nós temos um fundador chamado Seu João da Mata, que, né, através de um sonho, né, ele aprendeu a ser marceneiro, fazia gaiolas, e aí ele teve um sonho de ter uma empresa chamada Líder, porque ele queria ser líder, né, de mercado, sempre prezou muito pela qualidade. Então, desde 1945, esse ano é o nosso 75º aniversário, e então ele começou toda essa trajetória aí na área da marcenaria, né, vendia aquelas famosas copas, e onde a gente começou a trabalhar aí, né, dentro desse mercado moveleiro. Né, a cidade, Carmo do Cajuuru, é uma cidade nova também, né? Ele foi prefeito da cidade, contribuiu muito com a evolução da cidade, uma cidade de 25 mil habitantes, e eu acredito que também isso tenha sido um fator de sucesso, né, para a gente fazer essa recepção aí dos refugiados. Um fator de sucesso, mas também teve um desafio, vou contar para vocês daqui a pouquinho. Atualmente, então, como eu disse, né, a Líder tem 75 anos,
né, possui lojas próprias no estado de São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Brasília e Bahia, além da gente ser representantes de revenda em todo o Brasil. Temos também, né, o nosso canal de exportação, vendemos para Miami, para Dubai, né, para alguns países também da América do Sul. Né, a gente trabalha com a solução para a casa toda, planejado, salas de jantar, estofados, quartos. Então, a Líder hoje é uma das 3 empresas brasileiras que consegue vender todo tipo de mobiliário na casa do cliente. Dentro da minha área de pessoas em desenvolvimento, né, então nós somos hoje uma das 10 empresas que mais empregam no Brasil. Como eu disse, nós estamos chegando aí de novo ao nosso número de 1.400 colaboradores. Estou passando algumas imagens aí para vocês verem, né? Um dos valores da empresa é a valorização e crescimento do colaborador, né? As nossas áreas de marcenaria, nossa área aí a nossa produção toda da metalurgia. Como é uma empresa localizada no interior, os nossos processos são muito verticalizados, então eu tenho até uma área de espumação aqui, onde eu produzo toda a minha espuma, né, para os meus produtos. Sofás, cadeiras, né, eu tenho o projeto da formação escolar estendido para a minha comunidade, projetos auxiliares dentro da comunidade. Então, dentro do campo da responsabilidade socioambiental, né, nós trabalhamos com móvel, né, que nossa principal matéria-prima, nossa história é baseada na madeira, então a nossa madeira ela é proveniente, né, de reflorestamento, ou os fornecedores têm órgãos de controle ambiental, né, as nossas licenças ambientais, trabalhamos com coleta seletiva, centros de reciclagem, né, a nossa logística ela é toda reversa, então nós temos centros de distribuição em todas as capitais onde nós temos lojas, mas o nosso centro de concentração de reversão de material é todo aqui na planta, então as embalagens, papelão, plástico, malhas, voltam todos para cá. Então, a gente tem sistema de tratamento de efluente sanitário, efluente industrial, né? E toda a água utilizada no nosso processo produtivo hoje é devolvida à natureza, tratada. Então, só para vocês terem mais ou menos né, uma noção aí. Tá muito rápido, tá tranquilo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá ótimo, Luana. Obrigada. Então, esse é o nosso parque industrial, né? As nossas 6 unidades aí, elas ocupam essa área de mais ou menos 100 mil metros quadrados. Então, né, hoje eu estou, né, nesse lugarzinho aqui, conversando com vocês, mas tá aí o nosso parque industrial. Então, é uma área bem verde, né, bem bonita, bem legal aqui dentro, né? Eu não sou daqui da cidade, mas quando eu vim aqui a primeira vez, eu achava que a cidade era só o parque, né? Depois que a gente entendeu aí tudo sobre a cidade. Então, eu queria deixar aqui um convite para todos vocês. Nós temos um documentário chamado O Líder, que conta a trajetória do nosso fundador, né? O Sr. João da Mata, ele conta como tudo começou. Então, quem quiser só apontar aí o celular para esse QR Code e continuar aqui comigo, hein? Depois vocês assistam o documentário dele, é uma história linda. Nossa empresa é uma empresa familiar, composta, né, pelos 5 filhos que atuam, né? Nós temos hoje a Líder é uma empresa SA, e cada filho cuida de uma diretoria, também fazendo parte do nosso conselho, né? Dentro da nossa governança corporativa. Nós temos um CEO que veio do mercado e contribui muito para a nossa evolução aí para os próximos 75 anos. Mas esse documentário é a nossa paixão, a gente leva ele, né, principalmente porque no ano passado nós tivemos a perda do nosso fundador, né, ele morreu no dia do aniversário dele, no ano passado, então esse documentário é uma lembrança que conta muito da história, da trajetória, das expectativas dele e muito do que a gente faz, em tudo que a gente trabalha todos os dias, a gente lembra dos valores que ele deixou conosco. Então, entrando especificamente aí nos nossos trabalhos, né, nós temos internamente uma escola de esporte, uma casa, né, de repouso, que nós cuidamos, né, de 42 pessoas aí, né? A gente até nessa Covid, a gente teve um surto lá, né, relacionado. Então, a gente tem uma casa de repouso, né, é como se fosse um asilo mesmo para alguns pessoas da cidade ou parentes mesmo que trabalharam conosco. Nós temos a nossa creche interna, né? Trabalhamos também com a casa de recuperação de adictos, né? Que são pessoas viciadas, que têm algum vício, que seja droga ou álcool. E também entrou para o nosso rol aí, né? A questão da contratação dos refugiados. Então, eu vou só tirar aqui um pouquinho do meu compartilhamento para eu falar um pouquinho mais sobre essa história, né? Então, como que aconteceu esse momento, né? No ano passado, em janeiro do ano passado, a gente já estava com
o planejamento todo do RH. E a gente teve um contato com o pessoal do Serviço Jesuítas a Migrantes de Belo Horizonte e Refugiados, que é o SJMR. Eles ficam em Belo Horizonte. Através de uma empresa que faz pesquisa para a gente, eles entraram em contato falando, olha, né, o programa que o governo está abrindo lá, da Operação Acolhida, lá daquela resposta humanitária que o governo brasileiro abriu, e a gente quer saber se a gente pode trazer venezuelano para a sua empresa. E aí começou o nosso contato, né, assim que eles chegaram, então eu disponibilizei uma equipe para ir para Belo Horizonte para recebê-los. Então a gente teve um pouquinho de dificuldade com a questão da linguagem, né, do idioma, mas eles estavam muito habituados a conversar, né, em portunhol. E de antemão, não vou mentir para vocês, né, como a minha empresa ela não ficava a sede em Belo Horizonte, eles super se distanciaram. Então eles entenderam como eles chegaram em família, né, então veio, inicialmente a gente fez a contratação de 5 venezuelanos. E a família, né, às vezes o irmão, ou a tia, ou a esposa, eles ficaram com medo da gente meio que estar traficando gente mesmo, foi bem assim mesmo. E aí eles não foram nas entrevistas, não foram conversar com a gente montou uma recepção lá em Belo Horizonte para recebê-los. E eles ficaram assim muito assustados, mas nossa, mas não é para trabalhar em Belo Horizonte, é uma cidade a 100 e poucos quilômetros daqui. Então, eles super se sentiram assim, o que vai ser da nossa vida? Mas aí, quando eu vi que eles não iam meio que entrar, né, um pouco aí, entender um pouquinho da nossa proposta, eu convidei eles para vir aqui. Então, eu marquei um dia, o carro foi lá na casa onde eles estavam morando, a gente trouxe os 5 num carro onde cabiam 7 pessoas, eles vieram para cá. Passaram um dia conosco naquela planta que eu mostrei para vocês. Então, a gente mostrou as áreas de trabalho, o que eles poderiam trabalhar, o que cada um poderia entregar o seu talento, né? E o serviço jesuíta, eles já fizeram os currículos, já mandaram para a gente tudo pronto. Até um pouquinho também da documentação, eles ajudaram a gente, a questão de, né, dos documentos de imigração, identidade, CPF, né, coitados, até INSS esse povo teve que pagar. Então, toda essa questão legal, eles nos ajudaram. Então, eles passaram um dia conosco. E aí eu forneci, assim, a melhor experiência que eles poderiam ter. Levei nas áreas, chamei as lideranças para conversar, falei, ó, esse aqui é o fulano, ciclano, beltrano, aqui a gente faz isso, aqui é solda, aqui é marcenaria, aqui é lixação, aqui é acabamento, né? Porque eu não vou mentir para vocês, eles chegaram com um nível de especialização alto. Nós tivemos entrevista com pessoas que tinham curso superior em, né, graduação em Direito, graduação em Engenharia, mas eu não conseguiria trazê-los, né, encaixá-los nesse nível. Então, a gente optou por as pessoas que poderiam caber aí na operação, que era o mais fácil de eu mesmo conseguir até recebê-los de uma forma com o nível da minha operação. E aí foi mó bafafá na empresa. A Luana tá trazendo venezuelano para cá, tá tirando o nosso posto de trabalho, né? E aí a gente fez uma campanha de comunicação interna, né? Tava passando aquela novela da Globo. Quando eu contei isso para as meninas aí da agência, elas racharam de rir, né? Mas tava passando aquela novela na época lá, que tinha os estrangeiros. E aí a gente usou a ideia da novela, falando, olha, tá vendo como eles sofrem e tal, vamos abrir o nosso coração. E aí deu tudo certo. Eles vieram essa primeira vez, voltaram lá para a comunidade jesuíta e falou, quero ir para a líder. E aí a gente começou o trâmite, a gente não sabia trabalhar, questão de documento, fichar PIS, né? Esse povo, né, não era brasileiro, mas eles nos ajudaram muito. A gente demorou quase que 40 dias para efetivar as pessoas. E aí eu fiz uma proposta para a diretoria da empresa, que durante o período de experiência deles, a gente manteria uma casa, 5, né, com comida, arcaria com os custos de alimentação, água, luz, tudo, aluguel, para que se caso desse tudo certo na experiência, cada um depois, no 4º mês, desse jeito na vida. Então, a gente fez esse projeto também de acolhimento, porque não dá também para trazer um refugiado, gente. Quando eles chegaram aqui na cidade, na mudança, a desiludida aqui, né, mandou um caminhão lá na Jesuíta buscá-los. E eles vieram num carro. Cada um trouxe, assim, um rolo de papel higiênico, 3 peças de roupa e, às vezes, a comida que ia comer à tarde. Então, a gente fez um movimento, né? E a nossa cidade, como eu disse, que foi um ponto positivo, é uma cidade muito acolhedora. Então, quando a gente fez um movimento, envolveu o trem da novela, a gente conseguiu montar a casa deles assim muito rápido, geladeira, fogão, televisão, os próprios móveis, né? A gente já tinha, então facilitou também, né? Então, a gente montou a primeira casa para eles,
né? A gente teve movimento de voluntário, pintando a casa, e vocês não vão acreditar. 90 dias, cada um já tinha a sua casa. Então, a comunidade se envolveu. Hoje, Carmo do Cajuru é um polo de venezuelano. Nós temos 127 venezuelanos na cidade. Então, a gente hoje já tem... Né, que eu pude também contribuir muito, porque eles entraram sendo operadores de marcenaria, de lixo, mas depois a gente conseguiu realocar. Então, a gente tirou um de uma área, foi para uma área ele era motorista profissional de grande, né, de carretas, de carros, carretas e caminhões. Então, ele foi trabalhar como motorista. Então, eles deram essa porta de entrada, né? Então, a cidade virou um polo venezuelano, eles vão para as escolas, a secretária de Educação ajudou a gente muito com a questão de ensinar o português para eles correto, ensinar para casa. A gente teve muitos voluntários da rede pública que acolheu essas crianças, né? Readaptou as séries delas. Então, nós temos muitas crianças. Então, nós fizemos a contratação de 5, depois entrou uma mulher, foi a nossa primeira mulher, depois entrou mais 2, hoje nós já contratamos 8, depois a gente fez essas transferências, né? Tem um hoje que já trabalha até num parceiro da Líder também dirigindo. Então, a gente fez todo esse movimento. E a cidade recebeu, né, eles muito bem. Hoje a gente nem tem mais, eles foram contratados em março do ano passado. Queria até mostrar depois uma fotinha para vocês do movimento que a cidade fez, né? Faixas em espanhol, né? Benevides, bem bonito para eles chegarem. Eles foram muito bem acolhidos. E o que mais chamou atenção, por exemplo, nosso movimento do Dia do Trabalhador, do 1º de maio, normalmente a gente tem uma festa na indústria e que é mostra de talentos, artesanatos, e aí eles fizeram uma barraca de comida venezuelana, né, típica do lugar, morreram de vender lá, apresentar as comidinhas deles lá, era um suco lá diferente. Então, a nossa experiência, né, as pessoas a receberam, nós entregamos, né, eles para a comunidade, também envolvemos a comunidade, a empresa em si, né, a liderança, os colaboradores entenderam que também fazia parte da nossa responsabilidade receber essas pessoas, que como outros também, né, primeiro emprego, nós temos aqui cerca de 40 adolescentes que a gente recebe, que também era uma oportunidade. Então, a gente ficou muito feliz, né, lá no nosso quadro, lá na minha sala, a gente se envolveu tanto com eles que as minhas meninas falavam, Sérgio, tem que pôr os aniversariantes deles aqui, porque eles iam na nossa sala todo dia era uma situação, e eles sentiam muito falta da família. Então, a gente teve que ter muito cuidado com essa questão da falta da família. Eu tô acabando, meu tempo também acabou, né? Certo? Tem mais 3 minutinhos. Eu tava então no tá aqui. tudo certo. Tem mais um tempinho, mas pode falar. Então, essa dificuldade deles, né? Eles sofrem muito com a questão da família, né? E a comunidade religiosa aqui é muito forte. Então, a minha comunidade religiosa aqui fez contato com um padre lá de Rondônia, então a gente conseguiu 3 passagens para trazer mulheres, né? Esse José Manuel que eu vou apresentar para vocês, inclusive a esposa dele engravidou aqui, ela veio, engravidou, teve o 4º filho deles aqui na cidade. Então, assim, é um movimento que ele tem que ser uma rede. Eu falo que a gente não conseguiria nada, né? Nem os jesuítas lá de Belo Horizonte conseguiam nada, se a gente não conseguisse envolver a comunidade, as pessoas para essa aceitação, né? A questão também do próprio preconceito dentro da empresa, então eles são muito bem recebidos, né? A gente percebia que no refeitório eles almoçavam juntos com todo mundo, eles foram aprendendo a língua, tirando, né, aqueles velhos, aqui significa isso, lá ônibus era outra coisa, então tudo isso a gente teve que tomar esse cuidado. Então, por isso que as meninas falavam, nosso quadro de aniversariante que tem que ter pôr o nome deles, tanto que eles ficam aqui na nossa sala. Mas foi uma experiência, assim, engrandecedora, né? Como todas as outras coisas que a Líder desenvolveu. Na minha carreira também foi uma experiência incrível, para a minha equipe, para as minhas lideranças, né? Essa questão da cultura, né? De conhecer uma cultura nova. Então, foi sensacional a experiência. A gente deu... Na época que estava acabando a novela, né? A gente deu muita entrevista, eles saíam nas entrevistas, né? A Rede Globo mesmo, local, veio aqui e fez uma campanha junto com o término da novela, então todos eles participaram das campanhas, mas a gente trabalhou muito em prol de atender a demanda, como eu falei, às vezes eles nem estavam na área correta, né? Muito desfocado da função, acolhemos da questão, né? Fizemos a questão de tê-los nos 90 dias, porque
era muito desafiador, né? O cara chegou aqui com um rolo de papel higiênico, que eu vou virar para ele e falar, você vai morar onde, né? Então, funcionou muito bem e a cidade entendeu, recebeu, né? Muitos que saíram da nossa casa, dessa casa que a gente alugou, foi para outras casas que também concederam os contratos de isenção de 3 meses, de mais 6 meses, né? Aceitaram os filhos na escola, a própria escola mesmo, né, de balé, recebeu as meninas para dançar. Então, assim, foi um movimento que a gente conseguiu construir, né, também apoiado a tudo que estava acontecendo no mundo, né? E a gente percebeu, assim, que um outro valor que a gente conseguiu reconhecer muito foi a questão da minha própria equipe interna perceber valor. Então, a gente via que, às vezes, eles iam para o refeitório, né? A nossa taxa de desperdício de alimentação diminuiu. Porque eles iam almoçar, óbvio, né? Do jeito deles. Então, caía 1 grão de arroz, eles apanhavam 1 grão de arroz. Então, a minha equipe atual falava, meu Deus, eles estão vivendo dentro de uma Kombi, eles estão comendo comida estragada. Então, a gente utilizou também a nossa campanha de desperdício, né, de comida, porque eles é que servem. Então, a gente utilizou a entrada deles para trabalhar a questão da campanha de desperdício de comida, né? Que a gente tinha lá uma taxa de X quilos por mês. Então, a gente falou, tá vendo? Olha como eles, né? Óbvio, com todo cuidado. Né, eu percebo que o RH, ele tem esse papel também, né? De trazer todas as oportunidades. Eu costumo muito dizer isso, todas as oportunidades para que sirva de qualquer outra demanda que a gente tem. Então, o povo do refeitório vivia na minha cabeça, tá desperdiçando muita comida. E quando eles chegaram, a forma com que eles sentavam, se alimentavam, agradeciam a comida, cuidava de cada grão de arroz. Serviu muito para a gente trabalhar com eles a questão também, né? Que às vezes estavam aqui em abundância, não estavam fazendo esse reconhecimento. Então, essa foi a nossa experiência, continua acontecendo, né? Tudo muito particular, eles sempre muito empenhados, nunca trouxe nenhum tipo de desconforto, né, dentro das áreas, mesmo estando em áreas deslocadas, mas a nossa experiência foi muito boa, como eu contei para vocês aí, nós tivemos alguns desafios, mas nós ganhamos muito, né, até mesmo trazendo essas provocações para as nossas equipes, para as nossas lideranças, né, de saber lidar com essa cultura, com essas coisas diferentes, mas foi sensacional, assim. Foi uma experiência que eu recomendo para todas as empresas. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que a gente recebeu com relação aos candidatos com maior qualificação. Teve algum motivo específico para não contratá-los? Alguma dificuldade de validação de diplomas? Então, nós tivemos... por que a gente optou por não trazer pessoas com... Primeiro, por quê? Eu tenho uma demanda muito específica para áreas de, né, analistas, para cargos desse nível. Então, a inserção deles, ela era mais desafiadora devido à questão do idioma, questão da legislação brasileira. Então, por exemplo, eu tinha lá um candidato formado em administração e uma vaga de um assistente administrativo numa loja, por exemplo. Ele não entenderia nada relacionado às atividades, uma emissão de uma nota brasileira. Então, eu tive muita dificuldade na expertise do candidato, com o know-how que ele trazia para aquilo que eu precisava. E como eu queria vender, né? Eu falo muito isso com os candidatos. O RH fica vendendo vocês o tempo inteiro. Então, como eu precisava vender os candidatos para as áreas, eu optei pela simplicidade. Então, quando eu trouxe eles e o cara falou, eu soldava pontes, lá não sei aonde. Eu falava, então vem aqui, faz um teste nessa solda. Óbvio que ele trabalhava com soldas, né, de tubos, e aqui ele ia um detalhe de um móvel. Então, pelo menos era alguma coisa que ele gostava, que o talento dele era feito assim. Mas eu tive um pouquinho aí de, né, resistência mesmo devido a essa habilidade. Então, eu preferi iniciar, trazê-los para áreas, né? Isso já é uma cultura da empresa, como eu falei, a gente adapta, recebe muitos novos, pessoas que não têm experiência. Então, eles entraram como auxiliares na produção daquela área que ele entendeu como maior probabilidade dele se sair bem. E depois a gente fez as devidas adequações. Esse motorista mesmo foi um. E depois ele assumiu, ou seja, ele não tinha habilitação, ele não tinha noção das estradas brasileiras, né? Como que eu ia admitir ele como um motorista, né? Com mais uma carga ou com outras pessoas. Então, a gente não cuidou de nenhum processo de validação de diploma e a gente optou por ser pessoas desse nível pela facilidade de aceitação mesmo das áreas. Legal, Luana. A gente recebeu mais perguntas, mas como o tempo estourou e a gente ainda tem a fala do José, né? Ele está aí com você?
Então, as meninas só estão resolvendo uma questãozinha aqui do coisa dele, Tá, do áudio dele. Se você quiser passar, não tem problema não, tá? tá. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, porque o Tá. restante das perguntas a gente vai deixar para o final do webinar. Ah, Vocês tá. ajudam a criar o storytelling dos candidatos que vão participar dos processos seletivos? Sim. Como eu falei, a Fundação Jesuíta ajudou a gente muito. Gente, ele não quer aparecer, tá? Mas a gente vai convencer ele. Peraí. Tá com vergonha? E a gente já recebeu muita coisa pronta, né? Então, o pessoal lá, jesuítas, trouxe muito mastigado, né? Era até bonitinho, o currículo era padrão. Então, vinha o nome, todas as coisas prontas. Mas é óbvio, né? Quando a gente fez aquela primeira visita que eu contei para vocês, a gente foi de área em área, contava um pouquinho da história, e depois a gente fez um follow-up deles, assim, e o que mais você gostou? O que você entendeu que você pode contribuir, né? Então, onde a gente teve oportunidade, a gente foi vendendo e trazendo essas histórias, sim. Tá? Tá ótimo. Luana, como a gente já passou do tempo, eu vou passar para a Tá próxima tudo certo. apresentação. Aí, no Uhum. final, se tiver Tá, tudo ele certo com a aparece. fala dele, se ele quiser aparecer, Tá, a gente coloca ele, tá bom? tá. Muito Uhum. obrigada, viu, pela Mas eu sua espero aí que história. tenha ficado claro aí. Eu gosto muito de contar caso, né? A gente gosta Ficado também de claro, eu estou ouvir. disponível, né? Do final também posso passar os meus contatos para a gente conversar, né? A minha Tá equipe ótimo. está à Tem, disposição, tá? aqui na Question and Answer, Q&A, você consegue ver as perguntas. Se você quiser já ir digitando para todo mundo ver as respostas, também pode ser. Senão a Tá gente bom. chama no final. Tá, gratidão, Então tudo tá, certo. obrigada. Então eu queria passar a palavra agora para a Bianca, Bianca dos Santos Vax, advogada e coordenadora da área Pro Bono, e a Carolina Moreno, advogada da área Pro Bono do Matos Filho. Você vai compartilhar, Bianca, a apresentação? Sim. Tá ótimo, obrigada. Vocês estão vendo aí? Sim, Estamos. pode colocar em tela cheia. Maravilha. Só um minutinho. E agora, certinho? Sim, tá ótimo. Perfeito. Bom, bom dia a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Para mim para a gente é um grande prazer poder participar de novo, né, desse evento. E acho que num momento como esse, muito tocante, muito emocionante. Luana, enquanto você falava, eu pensava, né, a gente está no meio de uma pandemia e aqui com uma rede organizada, estruturada para oferecer solidariedade, apoio a quem já precisava muito e agora pode vir a precisar ainda mais do nosso apoio. Então, é um grande prazer e agradeço muitíssimo ao Pacto Global, a Acnur, a Tent Partnership. É muito bom, a gente já tem uma relação até de coleguismo, amizade, se encontra em vários eventos por aí. Então, Vanessa, Gabriela, Camila, Verônica, um prazer estar aqui com vocês e um prazer estar também com todas as empresas e as organizações da sociedade civil que estão nos acompanhando. Bom, o Matos Filho, eu não sei, imagino que vocês já tenham ouvido falar, é um escritório, né, chamado Escritório Full Service, que atua em várias frentes do direito, para atender, enfim, tem a possibilidade de atender clientes aí nas suas diversas demandas. E como a Vanessa mencionou, a gente tem uma área pro bono bastante estruturada, já em uma atuação que existe já há 20 anos no escritório, mas que mais recentemente se estruturou enquanto uma equipe que hoje eu tenho a alegria e a felicidade de coordenar. E a temática de refúgio, de direitos dos refugiados, é uma das frentes de direitos humanos que a gente atua, assim como mulheres em situação de violência, a questão LGBT, a questão da equidade racial e também da justiça criminal. Como que, então, a gente vai contar um pouquinho para vocês. Eu estou aqui com a Carolina, que é advogada que trabalha na equipe, que está no dia a dia atuando com muitos casos e demandas de refugiados. Então, enquanto a Luana falava, a gente também, acho que estava aqui pensando, tendo a memória de algumas
das clientes, dos clientes venezuelanos que a gente atende, né? E como eles chegam aqui com todas as suas demandas. E o que a gente vai falar um pouquinho? Acho que contar para vocês, né, um pouquinho, dar um panorama de como tem sido essa atuação pro bono a refugiados no escritório, né? Contar alguns casos, compartilhar com vocês o tipo de demanda que chega e no final a gente aí pensar algumas reflexões conjuntas, convidando vocês também, obviamente, a fazer perguntas e a contribuir. Estou vendo aqui, até chegou uma mensagem do João Marques, grande amigo, com quem trocamos muitas vezes, enfim, como a Luana mencionou, essa importância do trabalho em rede, a gente vai falar mais ao final, mas como a gente precisa, né, se articular, se comunicar o tempo inteiro para poder oferecer essa rede de solidariedade e de apoio. Então, vamos lá, para vocês entenderem, como eu disse, essa atuação pro bono é uma atuação que existe há 20 anos no Matos Filho, mas até então, até por conta de regulamentações da OAB, ela era voltada somente para organizações da sociedade civil, para entidades sem fins lucrativos. Havia uma compreensão da ordem de que a advocacia pro bono não poderia ser ofertada a pessoas físicas, né? Então, o começo da atuação pro bono com refugiados no escritório se dá justamente a partir do momento em que há esse reconhecimento da OAB, da possibilidade de atendimento a pessoas físicas. E aí, obviamente, o escritório não é um escritório que atuava né, que tem como cliente principal demanda, né, pessoas físicas e suas demandas. Estruturamos todo um programa para começar a pensar como, né, receber esse cliente, como desenvolver, inclusive, até uma expertise jurídica em relação às suas principais questões, né? Isso foi em 2016, coincide também com a minha chegada no escritório, até para ajudar a estruturar esse projeto. Em 2018, felizmente, o projeto cresceu, né? Em 2018, nós constituímos uma prática jurídica exclusiva, uma equipe dedicada exclusivamente à atuação pro bono em temáticas de direitos humanos, uma equipe que hoje está com 7 pessoas e que colabora com... colabora com o restante, na verdade, nós, né, atuamos e coordenamos e atuamos em colaboração com os cerca de 600 advogados que temos hoje no escritório, tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, e também temos representações em Nova York e em Londres, que em alguns casos de refugiados foram muito importantes para justamente nos ajudar com conexões e com redes internacionais. Então, vamos lá seguir. Essa atuação, né? Então, como que os casos chegam até nós? E, sobretudo, tentando de fazer aqui um agradecimento e um reconhecimento, né? Esse trabalho, ele é possível e todo o nosso aprendizado vem acontecendo, se aprimorando cada vez mais em razão das preciosas parcerias que nós desenvolvemos ao longo do período, né? Então, a primeira delas, eu lembro quando eu fui conversar, na verdade, um evento que eu, em primeiro lugar, conversei com o Vinícius, que trabalhava no Acnur, aqui em São Paulo, disse desse nosso projeto de começar a atender refugiados. Isso foi em 2016, e ele falou, olha, você precisa conversar com a Caritas, eles têm um setor de proteção e atendimento lá, que tem um contato, que estão em contato no dia a dia com muitos refugiados. Na época a gente estava, né, com um fluxo de sírios muito grande chegando em São Paulo, com várias questões. E eu fui lá bater na porta da Caritas, né, e hoje são aí nossos grandes parceiros. A gente tem uma dinâmica de comunicação quase diária com a Caritas São Paulo. A Carolina, que está aqui, ficou um ano indo, né, trabalhando lá diretamente, uma vez por semana, aprendendo as rotinas e tendo também a experiência de estar, né, no lugar onde os refugiados chegam. Muitos imigrantes refugiados vão diretamente à Caritas quando chegam em São Paulo. Então, a Caritas São Paulo, conversamos também na Missão Paz, Padre Paulo, um grande parceiro. Formalizamos, já tínhamos muitas conversas com o Acnur, mas formalizamos um acordo de cooperação em 2018, que também, enfim, uma parceria riquíssima. Hoje a gente tem, né, eu converso muito com a Silvia Sander e Camila e todos os colaboradores do Acnur no Brasil, e também a Caritas do Rio de Janeiro, que também tem sido feito um grande trabalho de parceria para que esses casos, né, e essas demandas cheguem até a gente. E aí, diferentemente até do que a Luana falava, e a gente pensava, nós cuidamos muitas vezes, né, daquela parte, de um pedaço
da problemática que refugiados enfrentam no Brasil, que são suas questões jurídicas, né? E que muitas vezes são decorrentes das necessidades de adaptação, acolhimento e de se estabelecer no país, né? Acho que a Carolina vai poder mencionar isso, mas fica muito evidente, é um pedaço que a gente busca fazer o nosso melhor trabalho, mas obviamente é uma parte, né, daquilo que é tão necessário, de toda a complexidade que envolve a integração em outro país. E aí, só para vocês terem uma ideia, um panorama geral, escritórios, né, normalmente a gente mede o impacto do nosso trabalho pelas horas dedicadas, né, aquilo que a gente dedica de trabalho. Então, desde 2016, foram quase 5.000 horas, né, dedicadas ao trabalho com refugiados, e aqui nós dividimos para vocês enxergarem mais como que esse trabalho é direcionado, né? A grande maioria, quase 3.000 horas de trabalho, foi dedicada ao atendimento a pessoas físicas aí nas suas diversas demandas, né? Em seguida vem o fortalecimento de organizações da sociedade civil. Isso é muito parte da estratégia de como a gente organiza a nossa área pro bono no escritório, entendendo que a gente deve sim atuar naquela demanda em específico, mas também oferecer assessoria jurídica para fortalecer o campo de apoio de acolhimento a refugiados no país, né? Então, cerca de 1.000 horas dedicadas ao fortalecimento de algumas entidades e uma frente de produção de conhecimento, que também, enfim, se revela, né, como a Luana colocou, essa primeira chegada num país diferente, onde há o desconhecimento da língua, muitas vezes há o desconhecimento também sobre as práticas jurídicas, né, sobre o funcionamento do Estado, né, e por isso nós buscamos sempre oferecer e fizemos algumas cartilhas informativos, é algo que eu pessoalmente gosto muito, estamos agora até envolvidos com a Acnur, Missão Paz e Organização Internacional das Migrações, em um informativo também sobre direitos, né, como funcionamento de determinados direitos no Brasil. Então tem aí um conjunto de horas também dedicado a esse tipo de trabalho. Mas eu vou passar a palavra agora para a Carolina, aproveitar para dizer que é um grande prazer poder contar com o trabalho dela e de toda a equipe no dia a dia. A gente tem no Matos Filho uma equipe muito aguerrida, muito dedicada, que se coloca em cada caso, em cada atendimento com muito empenho, muita dedicação, e acho que ela vai ter ótimas histórias para contar para a gente. Obrigada. Oi, gente, boa tarde, prazer. Faço das palavras da Bianca as minhas. Então, é muito bom estar com vocês aqui hoje e poder dividir um pouco da nossa experiência no Pro Bono, de 2016 para cá, né? Então, a gente tem esse acúmulo e hoje a gente consegue falar um pouco dos temas mais frequentes no nosso atendimento jurídico à pessoa física. E aí, acho que o gráfico seguinte a esse slide de apresentação, Bianca, se você... Acho que você está com controle, se você puder passar, por favor. Ótimo, obrigada. Então, o que esse gráfico mostra para a gente, né? Como a Bianca disse, a gente tem essa métrica aqui no escritório de basear o nosso trabalho nas horas debitadas. E aí, com isso, a gente consegue dividir um pouco as esferas de atuação dentro do direito. E esse gráfico acaba mostrando o que é mais recorrente, né, a refugiados e imigrantes durante o processo de integração no Brasil. Em primeiro lugar, a gente identifica aqui como tema principal questões relacionadas a direito imobiliário, né? E aí, acho que eu vou adiantar já alguns exemplos, alguns casos. Nesse tema, a gente tem problemas relacionados a contratos abusivos, por exemplo, ou até mesmo a inexistência de um contrato que formalize, né, a relação locatícia. Então, outro dia até estava sendo um tema de discussão, assim, que algumas comunidades têm uma questão relacionada a um hábito cultural de muitas vezes formalizar uma relação contratual verbalmente e não por escrito, como, por exemplo, as comunidades árabes. E aí acho que, além dessa questão cultural, tem muitas vezes uma questão de imposição de cláusulas por parte do locador, né? E aí, passando para o segundo tema, e aí acho que ele é um pouco mais genérico, então são questões cíveis em geral. Na verdade, isso. Ótimo. Carol, achei que fosse para...
Não, imagina. Então, o segundo tema é relacionado a questões cíveis em geral. E aí aqui a gente tem diversos tipos de demandas, assim. Eu separei 2 para contar para vocês. Então, um primeiro que nós atuamos na defesa de um refugiado em uma ação de cobrança que foi proposta por um hospital contra essa pessoa, que não falava português, e quando foi procurar o hospital para tratar de uma questão urgente de saúde, não entendeu que era um hospital particular. E aí, quando assinou um documento ali, não sabendo do que se tratava, mas só querendo um atendimento rápido, né? Não compreendeu que ele estava contratando honorários hospitalares altíssimos e que um dia essa conta chegaria. Então, esse é um exemplo. A gente tem um outro, por exemplo, de uma ação de danos morais que foi proposta por uma embaixada do país da pessoa atendida, né, contra ela, dizendo que essa pessoa estaria veiculando em suas redes sociais informações caluniosas e fake news contra a embaixada. O que eu já digo não era verdade. Então, atuamos na defesa dessa pessoa na ação. E aí, passando para uma outra esfera nossa de atuação, aqui com casos de natureza penal, né? A gente tem, por exemplo, um trabalho na esfera inicial, então na fase de investigação, quando há muitas vezes a necessidade da gente traduzir um depoimento que a pessoa faria presencialmente ao escrivão, ao delegado, para uma manifestação por escrito, porque há uma carência de tradutor nas delegacias, então existe muitas vezes uma dificuldade de formalizar a realidade dos fatos ali e seguir com a investigação, fazer com que isso, né, se transforme em uma ação penal. Então, essa interação inicial é super importante. E aí também a gente tem atuado, por exemplo, na esfera de execução de pena. E temos notado, assim, que questões relacionadas ao refúgio têm interferido bastante na execução da pena e na obtenção de alguns benefícios. Então, há uma compreensão muito equivocada de questões relacionadas ao refúgio, que em nada interfere na execução da pena. E por isso, essa atuação mais especializada, né, essa compreensão exata de questões de migração e de refúgio é super necessária e importante nessa frente também. E aí, em quarto lugar, aqui a gente tem questões relacionadas à regulamentação migratória. Então, são problemas muito relacionados à nova lei de imigração, né? Hoje, então, para ilustrar para vocês, hoje existe uma discussão quanto à competência para realizar alguns ajustes no Registro Nacional Migratório de Refugiados e Imigrantes. Então, a Polícia Federal passa a bola para o Comitê Nacional de Refugiados, que passa a bola para o Judiciário, que joga a bola para o alto. Então, também é um ponto de bastante diálogo e de conformação ainda de entendimento a respeito, assim, que a gente tem tentado estar bastante à frente. Em quinto lugar, a gente nota uma atuação também com questões de retificação de nome, e aí é bem relacionado a uma intersecção que a gente tem com a nossa área de direitos de pessoas LGBTQI+, né? Então, são retificações de nome e gênero. Inicialmente, se tratasse de um nacional, a gente teria um procedimento bem facilitado, que hoje, depois da decisão do STF, basta a pessoa ir até um cartório de registro civil e pedir a retificação integral da certidão de nascimento e depois fazer isso refletir nos documentos de identidade. No entanto, não é a realidade de imigrantes e refugiados que não têm acesso a esse mesmo direito. Então, é um ponto de discussão na nossa área hoje também, de tentativas na esfera administrativa, tentativas na esfera judicial e tentativas de
incidir nesse assunto também por meio da ajuda de uma rede de advogados pro bono internacional, que acaba cuidando de ações relacionadas a isso no país de origem da pessoa, quando não é possível fazer isso aqui no Brasil. E aí a gente tem uma troca muito grande até de posicionamento da jurisdição brasileira com posicionamento da jurisdição local, e a gente se compõe e consegue fazer um atendimento bem mais refinado, assim. E aí, por último, né, a gente também atua em casos de violência doméstica, e aí nós temos recebido recentemente, com mais frequência, questões de violência doméstica, que tem delicadezas que envolvem a questão de refúgio. Então, por exemplo, né, a gente atua na busca por medidas de proteção e ações de família relacionadas a essa questão do afastamento do lar. Então, regulamentação do regime de guarda, do regime de visitas, ação de divórcio, que por conta de muitas vezes esse casamento ter sido celebrado num outro país traz questões peculiares e uma necessidade de uma atuação mais criativa do nosso lado. E aí, quando eu falo, né, das dificuldades que a gente experimenta quando se trata de uma mulher refugiada ou imigrante tentando romper o ciclo da violência, se dá muito por conta da falta de uma rede de apoio, né? Uma falta de rede de apoio no Brasil. Uma rede em que essa pessoa possa se respaldar para sair de casa, para contar com uma proteção. Então, esse tem sido também um tema bastante frequente de debate com as nossas entidades parceiras, para a gente aprimorar o nosso atendimento e conseguir fazer com que essas mulheres se sintam seguras, né, para romper esse ciclo de violência. Bom, são basicamente esses os principais temas de atuação. Eu acabei adiantando alguns casos, mas eu trouxe também 3 situações que acho que retratam bem, assim, os desafios que a gente vem enfrentando nos casos e como questões que muitas vezes, assim, inicialmente parecem bem corriqueiras e parecem ter uma solução comum, como a gente trataria o caso de qualquer outro cidadão brasileiro, muitas vezes, por conta de toda a vulnerabilidade, né, relacionada e que às vezes é inerente à situação de refúgio, acabam se revelando muito complexas, né? E exigem muita criatividade na atuação, exigem que a gente saia da nossa caixinha, saia do automático, assim, e fortaleça a nossa rede de apoio. Acho que, como a Luana bem disse e a Bianca reiterou, da importância da gente contar com uma rede de apoio na atuação nesse tema. E aí, aqui, em primeiro lugar, eu queria falar sobre um caso recente até, que nós recebemos de uma mulher solicitante de refúgio que procurou apoio porque queria se divorciar. Bom, na reunião inicial, ela trouxe uma situação bem delicada para a gente, que era o fato do ex-companheiro, que ainda estaria no Brasil, ser um agente consular no país de origem, e isso, né, trazia para ela um temor, assim, pelo fato dele ser uma pessoa de bastante poder lá, de influência, inclusive influência no judiciário. E aí, sobre isso, ela relacionou uma questão da legislação local, que é o fato de que, no país de origem, eles apuram a culpa das partes no momento do divórcio. E isso faz com que a pessoa que deu causa ao divórcio seja penalizada com uma multa e com a perda do direito à meação. E isso, né, se revelou um problema para a nossa atuação no Brasil, porque qualquer coisa que a gente fizesse aqui poderia ser usada por esse ex-companheiro para gerar impactos negativos a ela no país de origem. Então, isso demandou, essa sensibilidade, né, demandou
a gente acionar a nossa rede de apoio de advogados pro bono, né, de uma rede internacional, para levantar exatamente quais desdobramentos teriam no país de origem por conta do desfecho dessa ação de divórcio aqui no Brasil. E aí, com isso, né, com todos esses elementos, com o que era possível fazer aqui no Brasil, somado ao que aconteceria no país de origem, e as repercussões na regularização migratória dela, ela pudesse tomar uma decisão consciente, né, autônoma, porque a decisão, no fim do dia, cabe à pessoa, mas que ela pudesse ter todos os elementos e as ferramentas para tomar uma decisão consciente. E aí, por fim, eu acabei já dizendo um pouco, mas, por fim, não. Na realidade, agora o outro caso é relacionado a uma família de imigrantes residente no Brasil, que nos apresentou uma situação de uma problemática com contrato de locação. Bom, a família chegou com o seguinte relato, que eles teriam assinado um contrato de aluguel e que estavam bastante incomodados porque o locador ficava entrando no imóvel o tempo todo e mandava pessoas para vigiar o que estava acontecendo ali na casa delas. E aí a gente entendeu que a família tinha assinado um contrato de aluguel bastante abusivo, que eles não tinham tido a oportunidade de negociar exatamente as cláusulas desse contrato. Inclusive, existia uma cláusula que permitia que o locador entrasse a qualquer tempo no imóvel, quando ele achasse necessário, para fazer uma vistoria. E a família, depois por entender, né, lendo os termos do contrato, que isso estava lá previsto, que ele poderia fazer isso tranquilamente. E aí, em uma dessas visitas surpresas dele, a família não estava e ele acabou levando uma série de bens, né, dessa família e o único valor que eles tinham de poupança. Tá? Isso tudo para gerar uma situação de amedrontar a família e fazer com que eles saíssem de lá deixando todos os bens e depois a pessoa pudesse locar o imóvel por um valor um pouco maior. Então, com isso, né, entendendo todas essas questões e também as diversas ameaças que esse locador chegou a fazer, inclusive contra a integridade física da família, como eu disse, o locador, ele mandava pessoas ali para vigiar o apartamento, e uma das vezes ele mandou o pedreiro para retirar a porta de entrada do apartamento. E isso foi a gota d'água, né? Quando isso aconteceu, a família procurou o síndico do imóvel, perguntando o que poderia fazer, e o síndico os orientou a registrar um boletim de ocorrência, eles fizeram, mesmo sem entender exatamente o que aquilo significava, e depois procurando a organização, a entidade que os auxilia com a questão migratória, nós recebemos o caso, e aí, entendendo todo esse cenário conturbado com o locador, inclusive a repercussão penal, nós esclarecemos exatamente, né, para essa família o que era possível fazer na esfera civil para reaver esses valores que eles haviam perdido, tanto por conta dos desmandos contratuais, quanto pela invasão de domicílio, e também as consequências penais do registro que eles tinham feito. Acontece que, quando eles pensaram em repercussão penal, eles fizeram um paralelo com o que acontece no país de origem. E no país de origem, o que eles nos disseram é que a pessoa, tendo invadido o domicílio, tendo roubado, estaria presa. Então, ela tinha tomado a decisão por seguir com a ação indenizatória, pensando que esse locador estaria preso e que ela não sofreria nenhuma represália por parte dele. Mas o que não era verdade. Então, quando a gente expôs esse cenário de que muito provavelmente a pessoa responderia o processo inicialmente em liberdade, e que poderia haver situações ali de encontros casuais por conta de audiências e tal, eles entenderam exatamente como funciona a legislação do Brasil, né, e as consequências, e com isso conseguiram tomar uma decisão mais segura, que foi
muito pensada, né, em não expor a família por conta desse posicionamento ameaçador do locador. E a atuação em rede de apoio nesse caso também foi super importante, porque eles acabaram cuidando muito da questão da segurança territorial da família, né? Carolina, desculpa interromper, Oi. mas se puder fechar, a Bianca acho que ainda tem uma fala, né? O tempo já está esgotado. E eu aproveito, antes de passar de novo para a Bianca, que chegou uma pergunta, não sei se a Carolina ou a Bianca vão responder. Quais são os critérios de seleção dos casos que vocês recebem? Obrigada. Obrigada. Eu vou fechar então, Vanessa, e aí acho que depois a Bianca pode fazer essa fala e concluir a nossa apresentação. É um Tá último ótimo. caso, eu vou ser Obrigada. bem breve. Tá. Tive que trazer tantos detalhes, porque... enfim, o último caso se trata de situações de retificação de nome, né? E especialmente na atuação para esse imigrante trans. Nós fizemos uma investida aqui no Brasil, na esfera administrativa, o que demandou uma atuação bastante próxima, né, com a Polícia Federal, e outra tentativa pela via de acionar a nossa rede internacional de advogados pro bono. Então, tentando incidir e conseguir a retificação de nome da pessoa direto no país de origem, tá? Então, isso mostra um pouco que a gente, às vezes, precisa ter essa criatividade e pensar em ações paralelas para a gente conseguir trazer uma resposta com a maior efetividade e rapidez possível. Perfeito, obrigada, Carol. Acho que só trazendo para vocês algumas conclusões e reflexões sobre a nossa prática, e já respondendo a essa pergunta sobre a seleção dos casos, a gente hoje recebe casos de pessoas físicas somente quando indicados por organizações parceiras. Tá? Esse foi um amadurecimento da nossa política interna de atendimento pro bono, entendendo que era muito importante contar com organizações que estão no dia a dia, lidando no dia a dia com refugiados e imigrantes, e que possam atuar com as quais a gente possa atuar em parceria. Isso porque a gente sabe que a demanda é muito grande, né? E é importante também que cada um desses casos ele é avaliado internamente no escritório por um comitê formado por 5 sócios do escritório, que avalia também nossas questões de conflito de interesse e a possibilidade da contribuição efetiva. Então, hoje nós recebemos casos destas organizações parceiras que eu mencionei no início para vocês. Bianca, tem Oi. uma pergunta aqui que tem a ver com o que você está falando. Vocês atuam em todas as regiões do Brasil nessa questão jurídica e como funciona essa rede de atuação e o contato? Então, vamos lá. Atuamos hoje no atendimento à pessoa física nos locais onde temos escritório, né? Acho que muito também a importância de fazer uma primeira conversa, o acolhimento, e da nossa atuação mesmo local. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Brasil, o que não impede que possamos assumir algumas demandas que estejam em outros lugares, mas que não demandem que não necessitem da nossa presença física. E para entrar em contato, basta entrar em contato conosco. Eu acho que não está aqui, depois eu posso compartilhar com todos o meu e-mail, fiquem super à vontade para entrar em contato, para escrever. A gente, enfim, está sempre à disposição para poder conversar sobre essa possibilidade de apoio pro bono, tá? E aí, por fim, só para trazer, enfim, nós trouxemos aqui, acho que a Carolina mencionou alguns casos, obviamente, que são das problemáticas, né? O advogado vai estar sempre atuando naquele momento em que algum problema aconteceu, em que a gente tem alguma violação de direitos, né? E isso a questão da violência doméstica, por exemplo, é um problema estrutural que acontece em várias partes do mundo, né? Não seria diferente com as comunidades que chegam no Brasil, né? Por isso, é muito importante, aqui a gente traz algumas reflexões que surgem da nossa prática, mas que possivelmente vocês no dia a dia das empresas e que queiram trabalhar com esse tema, e as organizações da sociedade civil também percebem, que é a importância de conhecer os contextos culturais e migratórios, né? Tanto o país de origem como essa adaptação no Brasil. Eu acho que a Luana trouxe muito bem, né? Então, a compreensão
do que essas pessoas estão passando na Venezuela, né? Com quais necessidades elas chegam aqui e como isso mobiliza e traz transformações, né, para nós aqui no Brasil também, né? Como isso faz com que a gente reflita também sobre algumas práticas. Nós percebemos na nossa atuação jurídica que quando uma pessoa chega, né, ela chega com todas as vulnerabilidades em jogo, né? Então, muitas vezes a gente está falando de uma ação que ela envolve violência doméstica, mas ela também tem uma questão imobiliária envolvida. Às vezes a família, alguém está passando por uma questão de saúde que vai, enfim, demandar um suporte público nesse sentido. Então, ou a questão LGBT também. Então, o que a gente vem chamando de mosaico de vulnerabilidades, né? Que exige com que a gente tenha uma atuação jurídica criativa, né? Então, uma pessoa, ela chega, os problemas vêm muitas vezes de forma integrada, né? E isso, para nós, internamente no Matos Filho, fez com que a gente venha, uma tendência que a gente vem percebendo, que a gente chama de interseccionalidade com as causas de atuação. Então, se temos hoje, né, uma área focada em violência doméstica, uma área focada em direitos LGBT e direitos refugiados, nós percebemos muitas vezes que uma pessoa pode conjugar essas três diferentes necessidades e que, em termos jurídicos, nos exige bastante, porque a gente pode ter num só caso, né, a necessidade de atuar na esfera criminal, civil, administrativa, contratual, né? Por sorte, enfim, temos uma estrutura muito boa no escritório e fazemos sempre uma atuação conjugada coletiva, tentando chegar aí à solução dos casos, com muitas cabeças pensando ao mesmo tempo, tá? Já falamos diversas vezes, não custa ressaltar a importância do trabalho em rede. Eu acho que esse evento é uma prova disso, né? A gente tem aqui representações distintas, o constante diálogo, o trabalho em rede. Eu acho que isso faz com que, enfim, a gente potencialize o nosso trabalho e possa permitir essas trocas. E aí eu queria até, enfim, finalizar agradecendo, dizendo que eu já sei onde eu quero passar o meu próximo 1º de maio, vai ser lá em Carmo do Cajuru, na Festa do Trabalhador, tá? Eu quero ir para... Vamos, Carolina, acho que a gente podia ir todo mundo para lá para conhecer essa festa. E, enfim, dizer que é um prazer e muito tocante, muito emocionante no contexto como que a gente está vivendo agora, saber da potência dessa rede, da força dessa rede. Eu acho que hoje a gente discute a questão de migração e refúgio com outra maturidade, pelo menos no Matos Filho. Eu acho que institucionalmente no Brasil também isso vem avançando, e da nossa parte, aquilo que a gente consegue oferecer em termos de resposta jurídica e também provocar o judiciário, provocar o executivo, provocar as políticas públicas para avançarem cada vez mais na garantia desse direito de proteção e acolhida a quem precisa e busca o Brasil para isso. Tá bem? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Bianca e Carolina. Muito obrigada pelo engajamento da Matos Filho aí já há alguns anos, né, nesse tema. A gente não tem mais pergunta agora. Eu gostaria de voltar a palavra para a líder. O José está lá junto com a Luana e ele vai fazer uma pequena fala sobre a experiência dele na empresa. Então, José, seja bem-vindo. Se puder contar para a gente um pouquinho sobre sua experiência de contratação aí com a líder. Bom. Pode dar boa tarde. Vou colocar um pouquinho mais alto aqui para ficar mais... Boa tarde. Meu nome é José Manuel. E, primeiramente, eu estou muito agradecido com o povo do Brasil por acolher nós. Sobre a questão de minha vida para o Brasil, começa lá no norte, na fronteira, no Pacaraima. Os militares brasileiros acolhem nós para fazer toda a questão de papel, documentação e identificação no Brasil da gente. Depois eu fiquei lá em Boa Vista, capital da Roraima. Teve lá 4 meses morando no refúgio, no acolhimento dos militares lá. Depois a organização da ONU, ASNUR,
fizeram um cadastro para vir embora ao sul do Brasil. Que em Brasil já tenho já 2 anos, quase 2 anos. E como que você chegou na Líder? Na Líder cheguei graças a Deus e um montão de gente boa. Graças a Deus. Não, fico muito contente pelo que me aconteceu, mas também fico triste porque tem um montão de venezuelanos precisando e querendo uma oportunidade para melhorar sua qualidade de vida, tanto dele como da sua família. O processo começa lá no norte. Morei num refúgio 4 meses. Depois resolvi vir para Belo Horizonte por meio da organização jesuíta. Pessoal também muito bom, agradecido com ele. Graças a ele. Esse problema que você fala de medo que nós temos na hora de cruzar a fronteira, inseguridade, ignorância do país que a gente está vindo, o serviço jesuíta faz um bom trabalho de orientar nós, ubicar o negócio da ubicação de nós. O serviço jesuíta faz um bom trabalho. Por exemplo, depois de eu estar lá no Belo Horizonte, a organização jesuíta foi que falou para nós. Eu tenho um pessoal da Líder procurando de ajudar a vocês. Então, com esse já conhecimento, já a gente fica um pouco mais seguro de que... Você ficou com medo? Conta para eles. Eu fiquei com muito medo, é verdade. Eu procurei na internet na hora, falei, líder, o que é isso? Líder da interior. Mas a gente procurou Cajuru no YouTube, assistiu um vídeo de Android. Me desculpa o português, na verdade, até agora não consigo, é difícil para mim. Mas e sua família? Conta para eles de quem chegou depois. Minha família, tem um montão de familiares aqui, graças a Deus. Minha mãe, meu padrasto, minha mulher, meu filho. Tenho meus primos também, com suas famílias também tenho. Trabalhando também, o Cajuru, um povo muito bom, muito trabalhador, tem muito trabalho, muita oportunidade. Graças a Deus. Agradecido com vocês e querendo que vocês continuem fazendo o que estão fazendo, porque é muito importante, a verdade. Tem pessoas que não agradecem, mas tem muitas pessoas que se agradecem e que o trabalho de vocês é muito valorado entre nós. Muito obrigada, José. Luana, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente já pode ir encerrando. Então, né, a gente também fica muito feliz, como eu falei para vocês, né, né, de recebê-los, né, e o que ele disse é muita verdade, né, José? O tanto que muitos outros ainda precisam e que cada um aí, né, na sua organização, no que faz, né, a gente está à disposição para contar a nossa história sempre, para que a gente possa receber mais pessoas aí, certo? Certo. Então tá bom, vou devolver ele para a área, tá, gente? Porque o livro fica me chamando. Tá fazendo falta. Gratidão. Obrigada, José. Qualquer coisa você me fala. Isso, obrigada, viu, querido? Tchau, tchau. Obrigada, Luana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que não. A gente vai encerrando, então. Eu queria agradecer muito a Luana, a líder,
E também gostaria de agradecer muito a Matos Filho, com a Bianca e a Carolina, por contar para a gente um pouquinho a experiência hoje. Peço desculpas que a gente acabou atrasando uns 15 minutos para fechar o webinar, mas valeu a pena, né? A fala do José acho que foi bem interessante. Então é isso. Passo a palavra para minhas colegas, se alguém quiser falar algo, e aí a gente já pode fechar. A gente vai fazer um próximo webinar junto com a Tente, né, aqui no Impacto Global e Tente, provavelmente no fim de setembro. Vocês todos vão receber o convite, e se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente diretamente. Obrigada. Podem falar, gente. Tchau. Vamos Obrigada. dar tchau. Boa tarde para todos. Obrigada, pessoal. gente. Tchau. Obrigada. Obrigada pela Obrigada. participação. Trabalho para todos vocês, viu? Tchau, Obrigada, tchau. cuidem Bem, muito. tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até.